Vamos iniciar mais um podcast da revista Dependência Química e Saúde Mental, hoje com uma convidada muito especial, a Tereza. Tereza, eu queria saber um pouco da tua história, queria que você começasse de onde você achar melhor, como que você chegou, né, a esse trabalho, como que você passou, como é que foi seu tratamento, sua adicção? Eu acho que a minha adicção, assim, começa como a da maioria das pessoas, né? A gente começa usando sem achar que vamos chegar onde a gente chega, né? Que é no fundo do poço, né? Eu comecei com 15 anos, bebendo, fumando maconha, né? Com a galera do fundão, assim. Eu sempre fui meio revoltadinha, né? Quando eu era mais nova, assim. Na verdade, assim, eu tinha muita necessidade em estar sempre rodeada de pessoas e estar sempre fazendo coisas e sempre com amigos, sempre saindo, sempre... Ficar na minha casa era muito difícil. Eu não conseguia ficar muito em casa. E aí, né, dessa forma, a gente vai encontrando todo tipo de gente, vai querendo fazer parte dos lugares, assim, e aí nessas eu comecei a beber, comecei a fumar, Cara, eu não gostava de estudar, eu era muito louca, assim, já desde sempre, né? Eu, era muito impulsiva, muito uma criança que tinha um vazio gigantesco, né? E, assim, um desconforto dentro do próprio corpo, uma coisa meio difícil de explicar, assim. E aí, eu conheci a cocaína, que é a droga que me levou pro fundo do poço mesmo, com 17 anos, com meu primeiro namorado. E a primeira vez, assim, não sei, nem lembro como é que foi que eu fiquei, mas depois que a gente começou a usar de forma frequente, eu já percebia um certo descontrole, né? Obviamente, com 17 anos, eu nunca ia imaginar que aquilo tinha um nome ou que aquilo podia piorar, nada, eu não tinha esse olhar, essa percepção, claro, mas hoje, olhando, certeza que já... Eu não queria parar, né? A gente usava muito. Depois o relacionamento, ele era, assim, baseado na droga, né? Então, para tudo a gente tinha que ter a droga. Então, cara, aí esse foi meu primeiro namorado. Aí depois eu tive um segundo namorado que também o uso de cocaína era pesadíssimo, muito pior do que foi com o primeiro. Nessa época eu tinha, sei lá, uns 19. Saía muito, enfim, não queria nada com a vida, aquela coisa, né? Usava muita cocaína e tal. E aí eu conheci o pai dos meus filhos, com 20 para 21. E aí, com 6 meses, assim, de namoro, eu engravidei da Júlia, né? Que hoje tem 18. E aí, magicamente, eu parei de usar droga. Parei de cheirar, parei de fumar. Quer dizer, quando eu conheci o Flávio, eu já dei uma brecada, assim, porque por mais que ele usasse também, ele escondia que ele usava, né? E ele, assim, para quem olhasse de fora, ele tinha um controle, né? E ele odiava que eu usasse, ele não gostava de me ver do jeito que eu ficava. Então, E eu era muito apaixonada, eu ainda conseguia, né, por um amor, assim, não usar a droga, o que depois de um tempo a gente já não consegue mais, né? E aí foi isso, engravidei e parei de fumar cigarro, parei de, tudo, assim, virei mãe, né? Fiquei ali na vida da maternidade, fiquei casada por 6 anos. Só que, assim, esse casamento, ele foi extremamente ruim para mim, ele acabou comigo, né? Ele destruiu qualquer possibilidade de... né, construir uma vida, de me desenvolver como uma pessoa, de me desenvolver como uma pessoa que tem uma boa autoestima. Acabou comigo, assim. Então, eu fiquei dos 21 até os 27, mais ou menos, casada. E eu saí desse casamento destruída, em pedaços, né? Não sabia quem eu era, não sabia o que eu gostava de fazer, porque eu fiquei durante esses 6 anos só cuidando de filho, eu não tinha... Tranquei a faculdade e ainda vivendo com uma pessoa que o tempo todo te lembra que você não vale nada, né? Entrou numa espécie de relacionamento tóxico, abusivo. Espécie não.
falando, né? Era um relacionamento tóxico. Associado ao uso ainda, que acaba... Não, mas eu não usava, é isso que eu falei, eu não usava, né? Não usei nesse período. Eu fiquei 6 anos sem usar. Você ficou abstinente. E assim, você acha, assim, Tereza, que você começou o uso por ingenuidade, por imaturidade? Não, foi porque... Porque a oferta, tinha muita oferta. Qual o contexto? Alguma coisa doía em você, que a droga dava uma amenizada? Qual que é a sensação, assim, no começo? Eu acho... Depois você passou por um processo de autoconhecimento, né? Depois nós vamos chegar lá. Você percebeu que não era assim, uma coisa estava errada em você, né? É um vazio, né? Você é dependente químico? Sim. Então, sim. Você sabe, né? Desse vazio, né? É um vazio, uma sensação de... Eu, na verdade, É uma busca por alguma coisa que a gente não sabe o que é. E eu acho que faltou um pouco de afeto, de amor e de escuta dentro da minha casa, né? Com a minha mãe. Então, tem essa lacuna aí de falta de olhar, de cuidado. E eu ia buscar isso na rua com as pessoas, né? Me relacionava sempre com homens muito mais velhos do que eu, né? Muito mais velhos, tipo, coisa de 20 anos mais velhos do que eu, porque... De forma inconsciente eu buscava essa proteção, uma figura de alguém que possa cuidar de mim, porque ninguém cuidava de mim em casa, não cuidava das minhas emoções, na verdade. Sempre tive tudo na minha casa, sempre tive, tudo assim, né? Mas não era isso, faltou a outra parte, que não é palpável, que não se compra, né? Que é o amor. Então acho que foi por isso que eu entrei. E sem saber que causava, né? Que era uma doença progressiva. Jamais, né? A gente não sabe, né? A gente só sabe depois. E incrível, assim, porque várias pessoas utilizam, festa, balada, né? E algumas não vão tão a fundo, outras vão, né? Então aí que mora uma adicção, assim, já... Tá pré-instalada, parece que, né? Sim, eu acho que existe... da gente, eu posso falar porque eu sou também. Eu acho que existe uma questão de genética, né? Eu acho que se você tem pessoas alcoólatras e dependentes químicas na família, assim, você pode ter uma grande chance de desenvolver, mas eu acho que existe uma questão de ambiente. E existe uma questão social mesmo, assim, né? Então, eu acho que são alguns fatores mas é uma roleta russa. Sim. Assim, não dá para saber. Tem gente que experimenta e fala, nossa... Não curti. Tem gente que experimenta e fala, nossa, curti muito. Por isso que eu não vou usar, porque eu gostei muito. Se eu continuar usando, eu vou querer usar toda... E existe a gente. Sim. Existe a gente, entendeu? Me identifico. Então. Me identifico. E assim, num determinado ponto, eu li a sua história, achei incrível, né? Você se tratou. Né? Quando que foi que você despertou, Tereza, assim, o que realmente aconteceu no seu mundo interior, em que momento do tratamento? Porque nem sempre a gente chega no tratamento soltando um rojão pra sair, né? Não, você chega na merda, processo ali dentro, né? Você chega na merda, literalmente. Como é que foi o processo ali dentro? E eu queria que você falasse também a importância do tratamento. Como foi importante para você? Eu acho que assim, o que me fez pedir ajuda foi... Eu não aguentava mais sofrer, eu tava... Cheguei no meu limite de dor e de sofrimento. Eu não queria mais, mas assim, eu só queria parar de usar. Eu não achei que eu ia ter que olhar para tanta coisa e mudar tanta coisa para conseguir me permanecer limpa, né? Sim. Então, em 2015, eu me separei, né? E aí fiquei 3 anos. Meu uso até que foi rápido, né? Ele não foi... eu não usei por 10 anos de forma intensa e progressiva. Claro que eu comecei a usar com 14, 15 anos, mas o uso abusivo foi velha, depois de velha. Foi na segunda etapa do uso. Depois que eu me separei. Depois que eu me separei. Da adolescência... Então, até como o eu primeiro disse, pai dos seus filhos, não. Depois como eu disse, com 17, 18, 19 anos, eu já notava um comportamento de abuso, que eu não conseguia parar, eu não queria parar. Eu queria usar e não tinha fim. Já percebia, mas eu, por uma intervenção divina, muito provavelmente foi Deus, quando eu engravidei, eu parei. Sem esforço. Eu parei, eu queria muito ser mãe, eu parei. E eu fiquei durante o meu casamento, se eu usei
5 vezes em 6 anos foi muito. E usava, né, porque o meu ex-marido, ele mandava em mim. Era do jeito que ele queria. Não, entendeu? Então, enfim. Quando eu me separei, eu usei, e aí o negócio, comecei a usar em festa. Primeiro era legal, divertido, não sei o quê. Porque eu fiquei anos casada, anos presa, eu era muito nova, eu queria sair pra balada, não sei o quê, e foi legal. Sim. Foi legal, não tem como dizer que foi ruim logo de cara. Foi legal. Óbvio que depois a hora que termina, que uma hora tem que terminar o rolê, é ruim. Sempre é ruim essa hora. Mas depois nem durante era legal, né? Essa parte da alegria, de socializar e todo mundo usar, não sei o quê, acabou depois de um tempo, entendeu? E aí, em 2015, eu cheguei no meu limite e eu fui pedir ajuda para minha mãe. Eu falei, cara, estou cheirando cocaína. Eu tô assim, eu preciso de ajuda. Ela levou um choque, ela sabia que que eu era aquela pessoa, que eu era aquela criança porra louca, porque ela, né, minha mãe, ela sabia, ela me via, né? E aí começamos a busca por médico, por psiquiatra, por não sei o quê. Nesse momento que eu fui entender, através de um médico, que eu tinha uma doença. Até então eu não sabia, nem ela. Enfim, entre médico, sai médico, com não sei o quê, eu ficava um tempo limpa, não conseguia, até que veio NA, né, na minha vida. E aí, quando eu fui para NA, o NA salvou a minha vida. Você foi a pessoa mais importante, bateram palma, te abraçaram, né? Ali você descobriu que havia outras pessoas iguais e que se tratava de uma doença que não tinha cura realmente, mas que tinha uma solução, né? Mas sabe, Tereza, eu queria voltar um pouco nessa história, porque me parece assim, depois de você ter sofrido abuso, né? Que é um abuso emocional, um relacionamento tóxico sempre é um abuso emocional. Parece que a droga já não era mais para diversão, aí já era para anestesiar a dor desse relacionamento, pelo que eu estou entendendo. Você me corrige aqui, a gente está conversando tudo, porque é muito importante isso, né? É uma diferença. A droga sempre vem para anestesiar uma dor. Ela sempre vem para isso. Mas essa dor depois ela se agravou. Ela se agravou, mas eu já tinha uma dor de abandono desde a minha infância, entendeu? E aí a droga vinha já para preencher essa falta. E aí depois, quando eu me separei, de novo, ela veio para preencher a continuação de uma falta, né? Que foi primeiro na minha família, dentro da minha casa, depois com um homem 20 anos mais velho que eu. Sim. Eu tinha 20, ele tinha 40. A gente casou. E aí veio depois para isso também, né? Sim. Então, eu acho que a gente usa... Não é para outra coisa. É para isso, cara. É para isso. Só que assim, o que eu disse é que no começo, ela bate diferente na gente. Ela é legal, é divertido. Depois, não é mais. A gente vai ficando resistente àquilo. Ela vai destruindo, né, dentro da gente. A gente começa a psicotizar, a gente começa a ver coisas, a gente começa a se isolar. A gente não quer, as pessoas já não querem, a gente não quer, as pessoas atrapalham o nosso. Então, ela vai mudando a forma como, na verdade, a nossa relação com ela, de física, né, de uso, ela vai mudando. Mas, assim, a função dela na minha vida, foi sempre para eu não sentir dor. Sim. Sempre. Interessante. Ali no NA, como que foi esse processo, assim, Tereza? Assim, tipo, de primeiro momento, você já aceitou que você era uma adicta? Demorou para você aceitar? Houve recaída ou não? Você entrou e ficou? Não, eu tive umas recaídas ali. Eu, ficava uma semana limpa, recaía. Aí ficava mais não sei quanto tempo limpa, recaía. Mas eu fui aprendendo, né? Cheguei no NA, não sabia ainda que a adicção era uma doença comportamental, que não era só o uso de droga e que, na verdade, tirava a droga, a doença tá ali ainda. Ela se manifesta de outras formas. Isso eu fui aprendendo com o tempo, né? Isso não tem como eu saber disso logo de cara. E aí eu entendi que era uma doença de compulsão, de obsessão, não sei o quê. Mas, honestamente,
Eu só fui entender o que realmente era adicção e como ela se manifestava na minha vida e como eu podia fazer para poder viver uma vida melhor dentro dessa condição que eu tenho, foi quando eu recaí, depois de 4 anos limpa, e conheci o Dr. Cirilo, que é o médico que cuida de mim, e que é o dono da Aldeamos, da empresa que... E ele me contratou, eu estava 1 ano limpa, ele me contratou, entendeu? Ele me ensinou, ele que me ensinou sobre adicção, sobre dependência química. Uma pessoa que nunca usou droga, né, cara? Mas que trabalha com compulsão há 30 anos, né? Ele sabia coisas que eu não sabia. E ele foi me ensinando. Sim. E aí eu comecei a trabalhar, comecei a perceber os padrões se repetindo nos pacientes, comecei a entender que a gente funciona de um jeito muito parecido, que assim, não tem... Por isso que o NA funciona, né? Porque são pessoas de vários lugares, de tipos de droga diferentes, intensidades de uso diferentes, situações diferentes, mas a gente se identifica. Por quê? Porque a gente funciona de um jeito muito parecido. Muito. Entendeu? Muito parecido. Então... E aí foi isso, foi quando a minha recaída foi... Ela precisou acontecer. Sim. Que história fantástica, né? Tudo fez parte, né, Tereza, para que você hoje pudesse estar aqui, né? Falando que funciona, que deu certo. E assim, em partes também é um crescimento pessoal. Crescimento. As pessoas confundem um pouco ali o que é o defeito de caráter, o que é egocentrismo, o que é realmente crescer e entrar para o mundo dos adultos. Ter responsabilidade de si, né? Enfim, em que momento dos passos ou do NA você realmente despertou, falou, não, é isso. Tem alguma ferida, sei que tem várias, nós temos várias, né? Mas alguma coisa assim, por exemplo, né? Eu vou dar um exemplo meu. Eu percebi que a minha adicção estava correlacionada a alguns relacionamentos que eu tive do passado. Entre a infância e a adolescência, né? Abuso de um lado, abuso de outro. Então acabou que meio que fez com que eu me sentisse um nada. Né? Eu entendia que não era um nada. Eu achava que as pessoas eram melhores que eu. Pelos olhos, pelos bens materiais, né? Achava que os pais dos outros eram melhores que o meu, ou seja, eu não tinha aceitação de quem eu era e não aceitava o contexto que eu vivia. Eu queria sempre viver num outro. O meu não estava bom. Então, hoje, Tereza, como que você vê essa questão, que é extremamente importante em você, e o que você deixaria de recado para algum outro adicto que está nos ouvindo, mães, né? Nesse sentido? De aceitar, de entender... Eu não entendi a pergunta, na verdade. Tá. Aceitação. Aceitar quem eu sou. Me aceitar. Eu tinha um problema de não me aceitar. Eu não aceitava o Daniel, que eu realmente era. E eu não sabia depois quem eu era. E fui criando vários personagens, né? Vamos dizer assim, para tentar viver num mundo de fantasia. E fui fugindo cada vez mais da realidade, ao ponto de me alienar totalmente no uso compulsivo de droga, né? Quando eu fui passar nos passos e fui fazer os 12 passos, isso me ajudou muito, eu descobri que num determinado ponto da vida eu peguei um caminho errado, por conta de alguns quadros emocionais que se instalaram ali, entre a infância e a adolescência, né? Então, você disse muito bem a questão da família, da falta do afeto, etc e tal, né? Algum outro ponto, assim, que você, como que eu vou dizer, dentro desse universo do quarto passo, tá? Qual que é o quarto passo? O quarto passo fizemos inventário geral de nós mesmos. Que é aquele que a gente passa dias, meses ali escrevendo, o que aconteceu na nossa vida, na nossa infância. Foi importante para você? Quais desses passos? Vamos falar um pouquinho também, se você Cara, eu honestamente, eu aprendi muita coisa no NA, assim, muita coisa, mas eu não escrevi todos os passos, né? Hoje eu vou muito pouco no NA, mas o NA me deu coisas que eu nunca vou esquecer, assim, né? A possibilidade de poder socializar e me divertir
sem usar droga. Eu achava que era impossível, eu achava que eu ia morrer sem droga. Sim. Ele me mostrou que não, porque o NA não é só reunião, né? Então tem viagem, tem não sei o quê. Mas eu entendi também que assim, eu tinha que olhar para dentro. Eu acho que a virada de chave para mim foi entender sobre as minhas emoções, sobre como eu funciono diante das situações, como eu reajo diante das situações. Porque eu sei o que esperar hoje em dia de mim, assim, das situações. Eu acho que esse autoconhecimento foi a coisa mais importante que eu adquiri. E isso eu adquiri depois que eu comecei a fazer terapia, que foi depois de ter recaído, né? Esses 4 anos que eu fiquei limpa, de 2015 até 2019, foram extremamente importantes. Mas eu não tive muitos aprendizados sobre a Teresa, quem eu era. Não tive muitos, né? Eu entendia que eu usava porque eu realmente tinha muita dor, mas eu não tinha propósito de vida nesses primeiros 4 anos, né? Eu não tinha... Faltava ainda alguma coisa, eu não sabia o que... Assim, eu ainda existia uma dor ali que eu não... E aí, conforme eu fui me afastando de NA, e me afastando, e sem terapia, sem médico, porque hoje eu tomo remédio, sem projeto de vida, coisas que eu julgo muito importante na recuperação, eu recaí, era inevitável. Não tinha outro caminho. E aí depois, quando eu conheci o Dr. Cyrille, comecei a, de fato, fazer terapia, falar, entender, e as situações iam acontecendo, e eu limpa, e eu falava, cara, como é que eu tô assim, tô assado. Eu entrei num processo tão profundo assim, que hoje, eu até estava conversando isso ontem com um amigo, né, assim, tipo, segunda-feira eu tive um dia muito ruim. Eu não estava bem. Eu estava, tipo... E hoje eu sei exatamente o que fazer para identificar o porquê que eu estava daquele jeito. Então, assim, eu sei exatamente o que me causa o quê, por que eu estou daquele jeito, por que eu tive um dia ruim, por que eu estou estressada, por que eu estou sem paciência, por que eu estou comendo demais. Cara, isso é um poder mágico. Eu juro que é um poder mágico. Eu tenho esse superpoder, cara. Eu desenvolvi isso. E esse superpoder, ele pode até chegar num ponto onde você consegue identificar o que vai te fazer mal e não fazer. Prevenir, mas né? Isso total. Falar, por exemplo, alguma amizade, essa amizade não tá fazendo bem, gente. Não, total, já cortei. Cortei amizades de pessoas que limpas, que eu conheci no NA, inclusive. Sim. Que não me faz bem, tchau. Sim. Tchau. Não, aquele lugar, puta, não vou, cara. Não vou. Porque de uma certa maneira nós somos impotentes em relação a algumas situações, seja ela de uso ou não, porque não, aqui nós estamos falando somente do uso, porque tem pessoas que não usam e são extremamente tóxicas e nocivas. Né? Pessoas que gostam de agredir verbalmente, pessoas que não entendem um processo de recuperação ou de evolução, que para mim é o mesmo caminho, né? E não entende, tá? Não é adicto, mas também parou ali. Não vai para frente, não vai para o lado, não vai para trás, né? Justamente. Então, eu não adora julgar, né? Adora julgar lá, o drogado lá, tudo, mas né? Vive naquela vida ali, também fora de si, não se conhece. Não, exato. E vive a vida do outro, olhando, né? Muita gente vai passar pela vida sem... Por isso que eu faço, as pessoas, né... A adicção, eu agradeço. Não é que eu agradeço de ter a doença, de ser uma pessoa adicta. Mas, se eu não fosse adicta, se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, eu não ia ser obrigada, porque eu fui obrigada, e eu digo para todo mundo, vocês querem ficar limpos, vocês são obrigados a olhar para dentro. Não tem outro caminho. Não tem como, não tem. E isso vai se tornar um superpoder, porque assim... Essa é algo que ninguém tira de você, né? Assim, essa coisa de você... Né? Então, se eu não tivesse sofrido e ter tido esse abuso de droga e adicção, internação, não sei o quê, talvez eu ia passar por essa vida sem esse autoconhecimento. E aí, assim, as pessoas que não têm a doença que a gente tem, talvez, conheço várias,
Não tem essa... Porque eu tô sempre olhando, falando, cara, será que eu devia ter feito isso? Não, mas eu posso fazer melhor, né? Então eu tô sempre querendo melhorar, sempre querendo... E as pessoas não fazem. A maioria das pessoas... E aí, assim, não vou me relacionar com quem não faz terapia, que quem tá cheio de problema, não vou. Parece que vai as pessoas, se tratar elas primeiro. vivem uma espécie de língua, assim, elas não puseram no inferno, elas estagnam no tempo. Né? Vou ficar perto de quem não me acrescenta, pelo pior, gente que reclama da vida o dia inteiro, entendeu? Que não faz nada pra melhorar, não, pelo amor, eu quero progresso. Já o adicto, assim, falando uma figuragem bem simplificada aqui, lúdica, óbvio, né? Porque eu também acredito muito, mas a gente vai pro inferno, né? Fala, não, aqui não quero ficar. E tem a oportunidade de ir pro céu. A gente só muda e aprende na dor. Na dor. Não tem como, cara. E eu digo isso pra todo mundo. Não é só quem é adicto, não, cara. Precisa tá doendo muito pra você entender que você precisa mudar. Sim. Entendeu? E o interessante é que as pessoas têm que entender, as pessoas que estão no uso hoje, né? Porque a gente está dialogando para quem ainda está no uso, talvez, né? Porque entre tudo, nós, né? A gente conversa, né, Tereza? A gente fala sobre recuperação, a gente vai caminhando junto, mas tem aquela pessoa que está lá no uso que ela não entende que tem uma vida maravilhosa pela frente. E é maravilhoso, pelo que você está me falando, né? É um processo incrível. Mas não tem como enxergar isso quando você está usando, nem quando você está no começo. Eu não achava que eu ia chegar onde eu cheguei. Sim. Só que assim, eu sabia que eu não queria mais estar naquele lugar. Então assim, voltar para lá não era uma opção. Entende? Sim. E aí eu fui melhorando, fui entendendo que, cara, hoje em dia não tem mais nada a ver com droga. Nada a ver. A droga é só o final. A droga é só um sintoma, caminho, né, cara? Como diz o jargão, é só a cereja do bolo. É só um sintoma, né? O problema é a Tereza, né? E tipo, hoje eu escolho não ir nos lugares, não fazer aquelas coisas, não estar com... É uma escolha. Se eu quiser, eu posso ir tranquilamente, se eu quiser. E é uma escolha que tem que ser feita toda hora, todos os dias, né? Sim. Todos os dias, né, Tereza? E deixa eu te perguntar, Tereza, e como que é o seu trabalho com com os seus, não sei se eu posso denominar assim, os pacientes? Pode. Que você ajuda os seus pacientes. Como que é o dia a dia deles? Como que você trabalha com eles, assim? Hoje E o que você acha que pega mais, assim? Eles, ali onde eles travam na recuperação, ali você tem um pouco de dificuldade de convencer. Porque o doutor Cirilo parece que foi um super, né? Eu queria até mandar um abraço ao doutor Cirilo, né? Uhum. Deve ser uma pessoa incrível, eu gostaria muito de conhecê-lo, né? Depois de ouvir você contando sobre ele. E você e o paciente? Me conte. Então, hoje eu não trabalho mais tanto na Aldeamos, né? Acompanha, porque dentro da minha função como conselheira ali, eu fazia bastante acompanhamento terapêutico, né? Então eu estava sempre ali em contato com o paciente que estava internado, então eu levava para os grupos do HD, eu ficava levava para tudo, para falar bem a real, para tudo. Para comprar roupa, para desenvolver novos lazeres, né? Para fazer um esporte. Às vezes a pessoa chega lá não sabe nem que tem que lavar o pé no banho, entendeu? A pessoa toma banho e não lava o pé. E esse trabalho de AT ele deve te ajudado muito no crescimento profissional, porque é um trabalho que você tem que prestar muita atenção na gente. Você 24 horas às vezes, né? Sim. Às vezes você não é só um dia, é 15 dias acompanhando aquela pessoa, um mês, 2 meses, né? Acompanhando você aos olhos do médico, do terapeuta, então você tem que observar tudo. Né? Tudo. Quantas vezes piscou, como é que tá indo, tudo. Aqui tá estranho, tá conversando, não tá, né? Então o trabalho até é muito importante. E é um momento onde você vai observar de uma forma, assim, até de perto, do lado, o tempo todo, né? Uhum. Assim, tem um tipo de AT que é esporádico, aquele que sai 1 hora, 2 e volta, mas... eu não dormia com o paciente, não dormia, eu fazia o trabalho ali que tinha que fazer durante o dia, levava para o hospital o dia, para fazer grupo, voltava... Sim, mas passava o dia todo, passava o dia. Passava o dia todo. Aí, hoje em dia, eu atendo pacientes online, né? Então, com essa coisa do Instagram, sim. Ter virado assim desse jeito, as pessoas
pedem ajuda e eu ajudo como conselheira, porque eu não sou psicóloga, eu tô na faculdade ainda, então meu trabalho não tem nada a ver com psicologia, mas assim, tem a ver com a minha vivência e com essa coisa de entender que os adictos têm um jeito muito parecido de funcionar. E as pessoas me olham, elas querem entender o que eu fiz, né? E para poder chegar onde eu cheguei, assim, né? De estar numa recuperação sólida, né? Bem estruturada, assim. Então, é mais a questão... eu trago sempre a minha experiência, como eu fiz, né, comigo, e como eu observei ao longo desses 5 anos lá na Aldeamos, com um monte de paciente, o que funciona mesmo, né? Então, é muito... Eu bato muito na tecla da disciplina, né? Assim, 100%, porque a gente tem que mudar completamente, né? Quem a gente é. E a disciplina, lembrando que o adicto, ele vem de uma vida totalmente sem regra, sem horário, sem tudo desorganizado, biologicamente. A gente precisa criar novos comportamentos, né? Para que esses comportamentos, eles se tornem um hábito. E no começo, esses novos comportamentos, eles são comportamentos e ações que a gente nunca fez. E que são chatas de fazer, que a gente não quer fazer. Por quê? Porque a gente quer o que a gente está acostumado a fazer. O conforto, né? O familiar. O corpo humano não foi feito para desafios, entendeu? Então, assim, a gente tende a sempre voltar para o que é confortável. Mesmo que aquele conforto te cause dor e sofrimento. Eu acho que desde quando a gente nasce, né? Na verdade, quando a gente sai da barriga da mãe, já começa o choro, né? É o primeiro conforto que a gente pede, assim, quando a gente vem pro mundo, né? Em um determinado ponto, a gente aprende que a vida não é fácil, mas que ela tem benefícios, uma vez que... E para que você consiga fazer essa mudança, precisa do quê? Disciplina, não é força de vontade. É disciplina, cara, é determinação, não é motivação. Não é motivação. Motivação é o quê? Um dia você quer, outro dia você não quer. Um dia você está motivado, outro dia você não está motivado. Porque você acordou puto, você dormiu mal, você brigou. E aí você basear as suas coisas na sua emoção, né? Não vai dar certo. Não dá. Porque as nossas emoções, elas oscilam, cara. E disciplina é fazer o que tem que ser feito. Independente de como você está se sentindo. Fazer o que tem que ser feito. Triste, feliz, puto, vai lá e faz. Você se comprometeu? Você quer mudar de vida? Você quer ficar limpo? Você quer ser uma pessoa melhor? Vai lá e faz, cara. Tem que ter a responsabilidade da recuperação. Vai lá e faz. Não fica se lamentando, entendeu? Que tá triste, que tá porque lamentar não vai chegar a lugar nenhum, né? A pessoa vai se lamentar. Até entendo no primeiro momento o lamento. Não, né? Gente, entra no vitimismo, que é a pior característica que a gente tem, que é a coisa que te deixa estagnada, que não deixa você sair do lugar. Você ficar se vitimizando no sentido de... Não, mas nossa, minha mãe, eu uso droga porque minha mãe... Óbvio que a gente foi vítima. Você foi abusada, eu fui abusada. Eu fui vítima de muitas situações na minha vida, durante anos. Mas, enquanto eu não saí desse papel, enquanto eu não falei, beleza, eu fui vítima. Ok. E aí, mas você vai ficar vivendo nisso? Pra trás. E pra frente. O que você vai fazer daqui pra frente? O que você vai fazer? Vamos, filha, toca a vida. Já sabe que você sofreu, já tá bom. Enquanto eu não virei essa chave, eu já tava limpa. Já tava com o Cirilo. Já tava, 2, 3 anos limpa. Minha vida não andava no sentido de... Andava, óbvio que andava. Eu tava limpa, eu tava num processo de autoconhecimento, assim, mas... Não prosperava muito, entendeu? Então, eu acho que tem que sair desse vitimismo, cara. Sair disso e assumir seus BO, entendeu? E ir lá e resolver. É verdade, né? Entender as inabilidades da vida que impõe, trabalhar aquilo, cada um com o seu, né? Tem gente que não se vitimiza, mas fica ali batendo o pé, eu quero isso, eu quero aquilo, mamãe, não sei o quê, principalmente tratamento, né? No outro podcast comentei, eu quero comida, a comida tá ruim. Eu quero falar com minha mãe, mas tem que ser agora. É imediatismo, né? Esse lençol tá um pouquinho, não vou dormir nele. Então, a série não tem habilidade para lidar com as dificuldades que a vida apresenta. Essa clínica não é boa, por exemplo. E é legal que, de um determinado ponto, a gente pergunta assim, mas qual é a clínica boa? O que é o bom?
Ou seja, qual empresa, qual instituição não vai ter ali seus problemas, seus BO e nunca vai estar como que você quer? No fundo, o adicto vai perceber que não se trata da empresa, mas sim dele, né? Discernir o que é uma coisa, o que é outra, né? Do fora para dentro, né? Até porque autoconhecimento é em si, não tem nada a ver com... Tem a ver com a observação, óbvio, né? Que o mundo está aí, a gente acaba sendo influenciado por ele. Mas em determinado ponto é isso que você falou mesmo, Tereza. Né? Puxa a responsabilidade e segue embora, né? A vida não é fácil, mas ela também não é difícil. Não é fácil. Ninguém falou que é fácil, mas a vida ela é assim, ela é inconstante. Uma hora tá legal, você tá felizão, outra hora você tá na merda, tá uma bosta. Mas vai passar. Tanto o dia feliz quanto o dia triste, eles vão passar. Maravilha. Tereza, deixa eu te perguntar, o que você não gosta no teu dia a dia? Por exemplo, queria que você contasse um pouco dessa evolução no seu Instagram, essa performance que você faz hoje, em determinado ponto, as pessoas começaram a te seguir, e viram em você algo que não viram nos outros, né? O que você acha que é o seu diferencial ali? Por que as pessoas te procuram? Eu acho que eu falo a verdade, né? Sim. Eu falo a verdade sem massagem, né? Eu não sou boazinha. Eu sou dura quando precisa ser dura. E até com as pessoas que eu atendo, assim, né? Com os pacientes. Mas é isso, por quê? Porque eu fui muito obediente ao processo, né? E deu certo pra mim. Eu entendo que as pessoas têm que ser obedientes. Então, e as pessoas que chegam prontas, elas estão limpas. Eu tô conseguindo, elas estão conseguindo, a gente está conseguindo junto, elas estão ficando limpas. Então eu acho que é o meu jeito de falar, né? Assim, eu sou muito honesta e eu mostro também que a vida não é um morango, como as pessoas falam, e que eu tenho os meus dias ruins também. E que não é que eu atingi o nirvana lá e que, nossa, eu sou... Não, cara, eu tenho um dia ruim. Eu tenho minhas dificuldades, tem coisas que eu ainda não consegui entender o que eu devo fazer ali dos meus comportamentos. Eu falo tanto de autoconhecimento, tanto que eu adquiri isso, né, bastante ao longo desses anos, mas ainda tem coisas que eu ainda também não consegui, que eu ainda sofro. Então, eu acho que essa autenticidade, eu acho que essa verdade, eu acho que essa... É o que as pessoas querem ver num mundo e numa rede que tem tanta merda, tanta futilidade, tantas pessoas vazias, né? Que não ensinam nada, que não ajudam em nada. E eu acho também que a dependência química é um assunto que as pessoas elas não têm muito espaço para falar, né? Existe muito tabu, existe muito preconceito, existe muito... Na verdade, existe falta de conhecimento. E aí a falta de conhecimento gera preconceito, né? Gera as pessoas falarem coisas que elas não sabem, entendeu? E aí as pessoas olham lá e falam, nossa, porra, eu sinto isso aí, eu também sou assim, eu também me identifico. Sim. Então é um lugar seguro para elas, né? Sempre eu me recordo de uma história do Bob Dylan, que ele fez uma evolução do country. Enquanto todo aquele country é um estilo musical americano, muita festa, né? Muito animado. E ele não via razão para tanta festa, né? Porque havia pessoas que sofriam. E o que você me traz é muito importante, porque você vai dialogar com aquela pessoa que está tendo festa, não é mais aquela pessoa que está sofrendo ali em casa, ela não sai, ela tem vergonha. Ela não consegue sorrir. Como que ela vai sair no bairro, na rua, vai na casa do vizinho receber um parente? Chega lá, vou dar um exemplo, que eu estava exemplificando outro dia, assim, oi, Dona Maria, nossa, eu tenho que te contar uma coisa maravilhosa, meu filho passou na Universidade Federal de tal estado e tal. E o seu, como é que tá? Puxa, dói para Dona Maria ter que falar... O meu está internado, está usando droga, então é constrangedor, as pessoas ficam ali agonizando dentro de seus lares, né, dentro do seu quadrado, e ali é onde entra a Tereza, com seu jeito sério, mais amorosa, que eu já vi que você é também, com as pessoas, né, e puxa elas para uma reflexão sobre a dependência química, sobre a adicção, sobre o autoconhecimento, sobre a espiritualidade, sobre a disciplina, que é extremamente importante. Então aqui eu já vou deixar meu agradecimento, né? Eu acho que nós já estamos chegando no finalzinho. E, poxa, como é bom
conhecer você, saber que só vai crescer, né? Mesmo que de passo a passo. Eu quero, né? na verdade, ajudar o máximo de pessoas possíveis, né? Assim, eu quero que as pessoas fiquem limpas, cara. Mas eu entendo que nem todos vão ficar. Então eu também tenho que lembrar disso, porque eu quero salvar todo mundo, eu não vou salvar ninguém. Existe. Né? Seria bom, né? Seria bom se a gente conseguisse eu acho que resolver o problema. Eu quero trazer informação, geral, né? informação e para que as pessoas entendam que elas não estão sozinhas, que não é o uso de droga não é uma falha de caráter, né? Uma falha moral, não é. É uma doença. E as pessoas precisam, elas têm o direito de saber disso e de ter a escolha de se tratar. Só que importante. Porque elas passam sem saber. E a verdade vai libertar a pessoa, né, Tereza? Exatamente. Como diz na Bíblia também, Jesus falava isso, né? A gente tem vários líderes espirituais e tal, e se a gente for levar desde o Oriente Médio, o Ocidente, é o conhecimento que liberta a pessoa. Então é isso. Sim. Queria agradecer muito a sua participação, o seu convite. Obrigada. Né, a sua mensagem. Agora a gente vai deixar algum tempinho para você falar o que você quer, fazer as considerações finais, dialogar com as pessoas que vão nos assistir. Deixa uma mensagem, um recado para aquela mãe, para aquele adicto. Cara, eu acho que tudo que eu tenho para dizer, assim, eu falei hoje, né, para eles. Eu acho que é possível, né? É possível sair dessa vida, sair desse sofrimento, né? Porque eu entendo que tem muita dor, né? Só que só existe um caminho para isso, é o autoconhecimento, assim. E antes disso, existe uma admissão, assim, né? De que do jeito que tá, não dá. E não vai ser fácil. Não é fácil. Vai ficar uma merda antes de ficar bom. Antes de ficar ruim, antes de ficar bom, vai ficar ruim. Vai, cara. Porque vai vir a abstinência, porque vai vir tudo que você deixou para trás, que você pôs para debaixo do tapete, vai vir as emoções, você vai ter que olhar para suas dores, para os seus traumas, para sua mãe, para o seu pai. Vai ter que olhar, cara. Vai olhar. E aí, assim, até você conseguir organizar isso aí, vai ficar uma bosta. E outra, a vida limpa não é euforia, não é. A vida limpa é tranquilidade, é paz, é calma, entendeu? E aí as pessoas acham que vão parar de usar e que a vida vai ficar incrível e aí ela fica nessa busca por esse prazer, por essa euforia, que não vai chegar nunca. E ela vai usar droga, porque, porra, não é isso. Vai vir a frustração, né? Vou usar droga. Então, tenha paciência, seja gentil com você, né? Acho que também tem isso. Seja gentil com você, mas seja obediente. Se você pediu ajuda, se você entendeu que sozinho você não consegue, aceite essa ajuda. Porque pedir ajuda é diferente de aceitar ajuda, né? Às vezes você pede ajuda, a pessoa dá ajuda e você fala, não, mas desse jeito não. Desse jeito aí, acho que não vai dar. Então tá, então fica aí. Maravilha. Obrigado, Tereza. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada a você Eu vou deixar pelo aqui convite. o link para as pessoas seguirem a Tereza, tá? Para quem quiser ter uma consulta, para quem quiser conversar, né, Tereza? Tamo junto. Tamo junto, né? Boas 24 horas para você. Obrigada para você também. E fiquem sintonizados, a gente vai passando a programação e os recortes que nós vamos fazer, né? Boa. Para a gente distribuir nas redes sociais. Legal. Chegamos ao fim de mais um podcast da revista Dependência Química e Saúde Mental. Um forte abraço a vocês. Valeu. Valeu.